Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Tiago, capítulo 1, de versículo 2 em diante, aonde o nosso Deus Todo-Poderoso, ele usa o profeta Tiago e nos pergunta se a gente está passando por dificuldades, por aflições, é motivo da gente se alegrar. Por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor testa a gente. Nosso Deus, ele testa o nosso caráter, ele testa a nossa personalidade. Ele pede para que a gente se alegre, é motivo de alegria, por quê? Porque se naquele dia de adversidades a gente está feliz, louvando, agradecendo, de bom humor, glorificando o nome do Senhor nas adversidades, como se nós estivéssemos naquele dia de glória, e o Senhor se alegra, Ele está testando e modelando a nossa capacidade, o nosso caráter. Então, é bom que a gente, eu sei que meus irmãos sabem, né? Mas é muito bom a gente estar reforçando. A palavra está aqui na palavra em Tiago, de verso 2 em diante, onde fala dessa questão do Senhor estar testando a nossa fé e o nosso caráter. Então diz assim: meus irmãos, a vida de vocês estão cheia de dificuldades e de aprovações? Então, considere isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, o Senhor Deus prova a nossa fé, meus irmãos. Então, não é eu, a missionária, que está falando, é a palavra que está falando que o Senhor testa a nossa fé. Então, alegrai-vos. A perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixe a perseverança crescer agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros sem que lhe falte coisa alguma. Então, o Senhor testa a gente para Ele modelar e modificar o nosso caráter, para lá na frente a gente estar com nossa integridade fortalecida para a gente enfrentar, ou então quando a gente estiver passando por outras dificuldades parecidas, ou com algo parecido, a nossa fé já está alicerçada, está já firme na fé, sabendo que o Senhor vai resolver, que é só questão de tempo. Então, o bom é que na palavra o Senhor nos alerta de todas as formas. A palavra é a boca de Deus, bradando aos nossos corações, falando aos nossos corações, que é para a gente ficar calmo, que Ele está no controle, está no barco e que tudo vai ficar bem. Mas Ele deixa a gente passar para que a gente venha amadurecer. Quando a gente pede e ele não vem logo a resposta, ele está ali testando e mudando e modificando a nossa fé, para que lá na frente, se a gente vir passar pela mesma adversidade, a gente fique calma, que ele resolve tudo, né, meus irmãos? Então vamos crer, vamos ficar alegre que é o Senhor testando. Então vamos ser sábios e esperar no Senhor, louvando, agradecendo, feliz, que assim Ele fará. É fácil? Não é fácil, mas o Senhor, Ele nos capacita. Então no verso 22 ainda diz assim, meus irmãos, é, e lembre-se, coloque em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática,
é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afastar, não se lembra mais como é a sua aparência. Então, o Senhor aqui nos dá outro alerta aqui no verso 22, que é para que a gente coloque em prática, alegrai-vos, coloque isso em prática e não só seja ouvinte da palavra, ouvir e esquecer, mas que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente está ouvindo para ir colocando em Cristo Jesus em prática, pedindo força e misericórdia ao Senhor, porque só Ele que nos dá, meus irmãos, paciência, resignação, alegria. Alegrai-vos do Senhor todos os dias, com fé, com esperança, com paciência e colocar em prática. Porque se a gente só ouvir e não colocar em prática, nada adianta. Então, vamos ser filhos sábios. Porque quando a gente ouve e coloca em prática, a gente não corre o risco de ser como o homem que se olha no espelho, vê a nossa imagem e logo ali, quando sai, já não sabe mais como é a nossa imagem, a semelhança do nosso rosto. Então, vamos estar alicerçados, pegar esta palavra assim, abraçar como filhos sábios, filho que ouve a palavra e coloca em prática. Vamos orar, meus irmãos, em cima e baseada nesta oração, nesta palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de poder e Deus de glória, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos alerta que se nós estivermos passando, Senhor, por adversidades, por dificuldade, é para a gente vos alegrai-vos, porque o Senhor está testando, é como se a gente estivesse nesses dias de adversidade, como se estivesse recebendo um dia de glória, feliz, louvando e agradecendo, Senhor, nos capacita, Pai, mais e mais e mais para nós sermos esses filhos obedientes a Ti, obedientes à Tua palavra, para que o nosso caráter seja modificado e transformado, para que o nosso ego seja mudado e transformado em Cristo Jesus. Ó Pai, também que a gente venha ser não só ouvintes, mas que sejamos ouvintes e sejamos praticantes da Tua palavra, meu Deus, para que a gente não seja como aquele homem que só ouvia e não colocava a palavra em prática. E quando ele se olhava no espelho, ele esquecia. Quando saía, assim que saía do espelho, ele esquecia a imagem e semelhança do seu rosto, Jesus. Ó Pai, nos dai força, nos dai resignação. Ó Senhor, que o Senhor venha nos alegrai-vos nos tempos, nos invernos, nos tempos de inverno, no tempo de deserto, no tempo de adversidades, de dificuldades, que a gente venha ter a mesma alegria, a mesma fé em Cristo Jesus, em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que muda, que transforma e que nos capacita. Amém. Glórias a Deus. Esta é a nossa oração para que o Senhor venha nos fortalecer e que a gente venha nos alegrar em Cristo Jesus, no Deus vivo, que Ele muda, transforma e nos capacita. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Fiquem com Deus.